E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar a falar sobre a história é totalmente fictícia, o vídeo, a narração, tudo foi feito apenas para entretenimento de vocês, tá? Nada do que acontece na história é real. E hoje teremos o quê? Hoje teremos a atualização na playlist Sobrenatural. Essa história é bem bacana, eu ainda não tinha visto nenhuma semelhante com ela, então foi um achado. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtam também, comentem, tá? Que vocês assistem o vídeo e se esquecem de fazer essas coisas. Eu peço por gentileza, você que tá me escutando agora, antes de começar a narração, já curte, já comenta. Se não sabe comentar, comenta qualquer coisa, comenta que local você está assistindo, comenta a sua cor favorita, comenta algum trecho da introdução que você tenha gostado, tá? Comenta o seu tipo de história favorita, não tem problema, gente. O que importa é que você comente alguma coisa. Um beijo, espero que vocês aproveitem. Tchau! Minha meia-irmã, Lena Thorne, trouxe para casa um homem gravemente ferido que havia encontrado na rua. Seus olhos estavam vermelhos e brilhavam com lágrimas falsas quando ela se virou para mim. Evelyn, ele sofreu um terrível acidente de carro e agora está em coma. É tão triste. Que tal isto? Eu pago todas as despesas e você cuida dele diariamente. Leve-o para sua casa e cuide dele até que se recupere. Olhei para o homem pálido na cama. Mesmo coberto de sujeira e sangue, seus traços marcantes e aristocráticos eram difíceis de ignorar. Meu coração amoleceu, e eu assenti. No segundo seguinte, linhas de texto flutuantes explodiram diante dos meus olhos, como comentários em uma transmissão ao vivo. KKK, ela realmente caiu nessa. Evelyn é tão desinformada. Ela não percebe que esse vegetal é Caden Hatfield, herdeiro de um império bilionário. Da última vez, Evelyn encontrou Caden primeiro e conseguiu um marido bilionário apenas por cuidar dele como enfermeira. Lena morreu de inveja. Então Lena voltou no tempo, o encontrou antes de Evelyn e depois percebeu que cuidar de um homem em coma é um pesadelo. Agora ela está empurrando toda a responsabilidade para Evelyn. Exatamente. Evelyn faz todo o trabalho pesado ao lado da cama por 3 meses até acordá-lo. E então, Lena usa seu feitiço de troca de corpos para roubar a vida dela. Isso é manipulação de outro nível. Fiquei imóvel, completamente paralisada. Um medo gelado percorreu meus ossos. Virei-me para olhar para Lena, que ainda chorava de forma delicada. Ela enxugou os olhos, mas seu olhar continuava deslizando para o homem ensanguentado na cama. Seu olhar estava cheio de nojo. E de ganância mal disfarçada. Evelyn, você sabe que eu sempre fui frágil. Mal consigo cuidar de mim mesma, muito menos de uma pessoa doente, disse Lena, aproximando-se e entrelaçando o braço no meu. As unhas dela cravaram-se no meu antebraço em desespero. Além disso, você é uma cuidadora particular de primeira linha. Então, é a única pessoa em quem eu confiaria para cuidar dele. Vou te mandar $2.000 por mês como pagamento, tudo bem? Sua voz era doce, mas seu aperto era de ferro. 2.000 por mês por todos os cuidados íntimos e intensos durante 3 meses? Que golpe! Coitada da Evelyn. O feitiço de troca de corpos já está ativo. Lena pode trocar de corpo com ela quando quiser. Quando Caden acordar, Lena se tornará Evelyn e herdará sua fortuna bilionária. Evelyn finalmente conseguiu sair do fundo do poço e construir uma vida sólida, e agora será usada e explorada mais uma vez para beneficiar outra pessoa. Baixei o olhar para esconder a fúria fria que fervia dentro de mim. Então era isso. Lena tinha tudo planejado. Ela não queria fazer o trabalho difícil, mas queria a recompensa única de salvar o magnata. E pretendia usar magia negra para roubar toda a minha vida. Quando não respondi, Lena ficou ansiosa. Vamos, Evelyn. Você sempre foi tão gentil. Vai mesmo deixá-lo morrer? Ela sempre foi especialista em fazer os outros se sentirem culpados. Na minha vida passada, eu teria caído nessa. Mas agora. Olhei para os comentários flutuantes e sorri para mim mesma. Tudo bem, disse, olhando para ela com um rosto calmo. O rosto de Lena se iluminou, mas antes que ela pudesse comemorar, continuei. Mas Lena, você sabe que cuidados prolongados para um paciente em coma custam uma fortuna. Alimentação especial, camas hospitalares, medicamentos. $2.000 não cobrem nem uma pequena parte das despesas. Observei seu rosto congelar e disse, palavra por palavra. $20.000 por mês. 3 meses, pagos adiantadamente. Caso contrário, você o mantém aqui. Ou eu chamo a polícia e peço que o levem para um abrigo do condado. O rosto de Lena empalideceu. Ela está entrando em pânico. Lena sabe que a família Hatfield está oferecendo uma grande recompensa pelo retorno seguro de Caden. Se a polícia o levar, todo o plano de troca de corpos dela irá por água abaixo. Espere. A contraproposta de Evelyn é precisa demais. Será que ela descobriu tudo e está prendendo Lena de propósito? Tudo bem, $60.000 eu pago. Lena cerrou os dentes e um lampejo de arrependimento financeiro passou por seu rosto. Eu pago, mas você tem que cuidar dele sozinha. Tudo. Não pode passar nenhuma dessas tarefas para outra pessoa. Ela me encarou como se eu fosse apenas mão de obra barata. 60 mil para garantir um futuro bilionário? Lena está comprando riqueza geracional por centavos. Evelyn não faz ideia de que acabou de se inscrever para 3 meses de inferno. Meu celular apitou quando os $60.000 chegaram à minha conta bancária.
Guardei o celular e assenti alegremente. Não se preocupe, eu cuidarei dele direitinho. Aliviada, Lena tapou o nariz por causa do cheiro de sangue e saiu correndo da sala sem olhar para trás. Agora só restávamos eu e o homem na cama. O quarto estava impregnado pelo odor metálico de sangue fresco. Aproximei-me de Caden Hatfield e olhei para ele. O temido herdeiro de um império corporativo. Naquele momento, ele estava apenas pálido, quebrado e lamentável. Peguei um pano morno e úmido e comecei a limpar cuidadosamente o sangue e a sujeira de seu rosto. Mais comentários apareceram. Curiosidade. Caden está totalmente consciente. Seu corpo está paralisado, mas ele pode ouvir cada palavra dita ao seu redor. Ele definitivamente odeia Lena depois de ouvi-la falar mal dele e vendê-lo como se fosse uma propriedade. Quando a troca de corpos acontecer, o caos será digno de pipoca. Meu coração disparou. Ele podia ouvir tudo. Inclinei-me para mais perto. Mesmo ferido e à beira da morte, ele ainda exalava uma presença imponente. Então vi o mais leve movimento de um de seus dedos ao lado do corpo. Ele realmente sabia. Pensei rapidamente, então encostei meu dedo mínimo no dele e baixei a voz para um sussurro suave, bem perto de seu ouvido. Vamos para casa. Levei Caden de volta para meu pequeno apartamento. Usando os $60.000 de Lena, aluguei durante a noite um conjunto completo de equipamentos médicos domiciliares de primeira linha. Depois, gastei quase todas as minhas economias em nutrientes e medicamentos importados e caros. Comecei a trabalhar imediatamente. Buscar água, dar banhos de esponja, massagear seus músculos e cuidar de seus ferimentos. Foram 3 horas seguidas de trabalho. No final, eu estava encharcada de suor, e minhas costas doíam tanto que mal conseguia ficar de pé. Mas não parei, porque os comentários me disseram que ele podia sentir tudo. Coitada, esse trabalho é brutal e não tem fim. Mas ela é tão meticulosa. Até limpou o sangue seco debaixo das unhas dele. Caden tem misofobia severa. Ele provavelmente está cheio de gratidão agora. Torci o pano e enxuguei o restante da umidade em seu rosto. Com toda a sujeira removida, ele era deslumbrante. Tinha sobrancelhas marcadas e um nariz reto. Estendi a mão e toquei novamente seu dedo mínimo. Se você consegue entender o que estou dizendo, me dê um pequeno sinal, tudo bem? Silêncio. Então, 2 segundos depois, seus cílios tremeram com força. Seu dedo rígido se moveu muito devagar e se curvou em torno do meu dedo mínimo, segurando-o com firmeza. Meu Deus, o herdeiro respondeu. Esse cara normalmente é frio com todo mundo, mas amolece completamente com a Evelyn. Quando você está preso em um corpo quebrado, a pessoa que o tira da escuridão se torna o seu mundo inteiro. Meu coração se aqueceu. Inclinei-me e sussurrei baixinho. Eu vou fazer você melhorar, mas preciso que você trabalhe comigo, está bem? Não se preocupe. Eu não vou abandonar você. O dedo dele apertou levemente o meu. De repente, a porta do apartamento se escancarou. Lena estava parada na entrada, com o nariz franzido de nojo. Evelyn, esse apartamento é um verdadeiro buraco. E se ele piorar aqui e... Sua voz morreu. Ela estava olhando para o rosto limpo de Caden. Todo o nojo desapareceu, substituído por admiração e uma ganância descarada. Mas ela rapidamente escondeu aquilo atrás de um sorriso desagradável. Um rosto bonito não significa nada. Ele continua sendo um aleijado inútil. Ela se virou para me repreender. E por que você está bajulando ele? Tentando seduzir um paciente indefeso? Que descarada! Mais comentários apareceram. Lena é pura maldade. Ela está tentando fazer Caden odiar o próprio corpo antes da troca. O plano dela é trocar de corpo com Evelyn, para que Caden acorde e mate a verdadeira Lena por ela. Ela está usando Caden como uma arma para apagar seu antigo eu. Quando não respondi, Lena bufou e levantou a mão. Alô? Vai me responder ou vai continuar calada? A palma da mão dela atingiu minha bochecha com força. Sua unha irregular cortou o canto da minha boca. Senti gosto de sangue. Antes que eu pudesse engolir, o homem na cama começou a convulsionar violentamente. O monitor cardíaco emitiu um alarme agudo. Sua testa se franziu de dor, e todo o seu corpo tremia em uma violenta reação de rejeição e resistência. Lena gritou e cambaleou para trás. O que está acontecendo com ele? Você deu o remédio errado ou algo assim? Ignorando-a, apesar da dor que percorria minha espinha, virei-me e envolvi seu dedo trêmulo com meu dedo mínimo. Está tudo bem. Estou aqui, ao seu lado. Milagrosamente, a convulsão cessou. Sua testa relaxou. Os batimentos acelerados no monitor voltaram ao normal. Sua mão rígida segurou meu dedo mínimo com ainda mais força do que antes. Ele perdeu completamente o controle quando viu Evelyn ser agredida. O corpo dele não está em condições de suportar esse tipo de estresse. Mesmo assim, está resistindo à dor para protegê-la. Ele está completamente dependente dela agora. Não suporta vê-la ser machucada. Lena espiou por cima do meu ombro e viu nossos dedos entrelaçados. Em vez de ficar irritada, um sorriso secreto e triunfante se espalhou pelo rosto dela. Bem, Evelyn, parece que ele está muito apegado a você. É melhor cuidar direitinho desse bilhete dourado. Depois que Lena saiu, o quarto ficou silencioso novamente. Voltei para a cabeceira de Caden. Sua testa estava franzida outra vez, e seu corpo estava tenso pela insegurança agora que estávamos sozinhos. Sentei-me. No segundo em que meu dedo tocou sua pele, ele agarrou meu dedo mínimo como um náufrago se agarrando a um bote salva-vidas. Toda a tensão em seu corpo desapareceu. Olhei para seus lábios pálidos e sorri suavemente para tranquilizá-lo. Descanse um pouco. Vou ficar aqui enquanto você dorme. Se precisar de alguma coisa, basta puxar um pouco o meu dedo. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum.
Sua respiração falhou por um segundo. Então, a ponta de seu dedo mínimo roçou a minha de maneira suave e delicada em resposta. 2 meses depois. Graças aos cuidados de Evelyn, 24 horas por dia, a atrofia muscular de Caden havia desaparecido completamente, e a cor lentamente retornava ao seu rosto antes pálido. Todas as noites, o único dedo que ainda conseguia mover, o mindinho, se enroscava no dela e a segurava com firmeza. Durante aqueles 2 meses, Lena continuou aparecendo a cada 2 dias, apenas para provocar confusões. Uau, você realmente dá tanto valor a esse inválido? Está desperdiçando todo o seu tempo se escravizando por ele sem receber nada em troca? Ela chutou a bacia de água quente que Evelyn acabara de preparar. A água escaldante espirrou por todo o corpo de Evelyn. Evelyn não se esquivou. Suportou a ardência intensa das queimaduras e limpou a bagunça em silêncio. Na cama, os dedos de Caden se apertaram contra os lençóis, e as veias em suas mãos saltaram. Ele forçava cada nervo do corpo para conter a própria fúria. Evelyn roçou seu dedo mínimo no dele para acalmá-lo. Ela sabia que Lena mal podia esperar para concluir a troca de corpos. Quanto mais desesperadamente Lena tentava fazer Caden me odiar, mais firme eu permanecia. Mais um mês se passou antes que os comentários flutuantes aparecessem novamente. Coitada. Ela não faz ideia de que Lena já recebeu um feitiço de algum feiticeiro suspeito. Esse feitiço é assustador. Lena pode forçar a troca de corpos quando quiser. Ela passou meses fazendo todo o trabalho pesado, e amanhã ainda fará todo o esforço para que Lena colha todos os frutos. Lendo os comentários, Evelyn se virou e olhou para o homem inconsciente na cama. Ela se inclinou e sussurrou, alto o suficiente para que ele pudesse ouvir. Caden, e se um dia eu acabar presa no rosto de uma estranha? Você ainda saberia que sou eu? Silêncio. 1 segundo depois. O dedo mínimo dele tremeu, depois se curvou com força e se entrelaçou ao dela. Na manhã seguinte, exatamente como os comentários haviam previsto, Lena apareceu no apartamento. No instante em que entrou, cravou as unhas profundamente na ferida que estava cicatrizando em Caden. Um texto dourado brilhante surgiu diante dos olhos de Evelyn. Atenção, o patriarca da família Hatfield rastreou sua localização. A equipe de segurança dele está lá embaixo. Lena está prestes a agir. Ela vai empurrar Caden ao limite e então ativar a troca de corpos. De fato, Lena se inclinou até o ouvido de Caden e sussurrou com um sorriso cruel. Seu inválido inútil. Esperei 3 meses inteiros para você morrer. Por que ainda está se agarrando à vida? Os olhos de Caden se abriram de repente. Ele a encarou com uma fúria assassina. Mas então, o rosto de Lena se tornou frio. Reddit, contos e afins. Ela lançou o feitiço. Uma sensação brutal de rasgo atravessou o corpo de Evelyn. Sua visão escureceu. Parecia que suas entranhas estavam sendo esmagadas. Quando abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ela olhou para baixo e viu o vestido de grife caro de Lena. A troca funcionara. A porta do apartamento se escancarou. Uma dúzia de seguranças invadiu a sala e a cercou. Um homem de cabelos prateados entrou apoiado em uma bengala. Cada toque da bengala no chão parecia fazer o pequeno quarto estremecer. Era Arthur Hatfield, o patriarca do Império Hatfield. Seus olhos ficaram vermelhos ao ver Caden acordado na cama. Caden, perdoe-me por ter chegado tão tarde. Agora presa no corpo de Evelyn, Lena caiu de joelhos e começou a chorar desesperadamente. Senhor Hatfield, graças a Deus o senhor está aqui. Ela apontou para Evelyn, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha irmã, Lena, perdeu a cabeça. Ela odiava cuidar do Sr. Caden e se recusava a alimentá-lo. E agora há pouco, ela cravou as unhas no ferimento dele, tentando matá-lo por dinheiro. Eu cuidei dele por 3 meses, acordando cedo e passando noites em claro. Mas ela o torturou o tempo todo. Ela arregaçou a manga e mostrou as marcas de arranhões frescas que havia feito em si mesma. Está vendo isso? Ela fez isso quando tentei impedi-la de machucá-lo. Os comentários explodiram. Que mulher sem vergonha. Ela inverteu completamente a história e jogou todos os crimes na outra garota. Estamos perdidos. Ela está presa no corpo de Lena sem nenhuma forma de provar sua inocência. O patriarca é ferozmente protetor com o neto. Ela está prestes a ser destruída. O olhar frio e impiedoso de Arthur se fixou em Evelyn. Como ousa ferir alguém da família Hatfield? 2 seguranças agarraram os ombros de Evelyn e chutaram a parte de trás de seus joelhos. Ela caiu pesadamente no chão duro. Uma dor aguda atravessou seus joelhos. Evelyn não resistiu nem tentou se defender. Ela sabia que explicações não significavam nada diante de tanto poder. Levantou a cabeça e olhou além de Arthur, diretamente para Caden na cama. Ao lado, Lena sorria para si mesma, já contando aquela fortuna como se fosse sua. Arthur caminhou até a cama, o rosto cheio de tristeza. Caden, você passou por tanta coisa. Ele apontou para as 2 mulheres no chão. Sua voz era fria e definitiva. Aponte quem foi seu salvador e quem foi seu algoz. Vou garantir que o culpado tenha um destino pior que a morte. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Lena encarava Caden, cheia de esperança. Evelyn também o observava. Encostado na cabeceira da cama, os lábios pálidos de Caden se curvaram em um sorriso frio e afiado. Devagar, ele levantou a mesma mão que havia segurado a de Evelyn por 3 meses e apontou. Os dedos longos e pálidos de Caden cortaram o ar e pararam, apontando diretamente para Lena. Para a mulher que usava o rosto de Evelyn. Ela. Sua voz estava rouca, mas firme. Ela é justamente a pessoa que tornou meus dias miseráveis sem parar. O quarto ficou tão silencioso que era possível ouvir o monitor cardíaco apitando. O sorriso vitorioso no rosto de Lena congelou completamente.
Seus olhos se arregalaram, e ela balançou a cabeça como uma louca. Isso não pode ser verdade. Você ainda está confuso por causa da lesão na cabeça. Eu sou Evelyn Blake. Fui eu quem cuidou de você nesses 3 meses. Ela se lançou em direção à cama, tentando agarrar a mão de Caden, mas um segurança a derrubou no chão. Fique para trás! Ele latiu. Deitada sobre os azulejos frios, Lena gritou para Arthur, com o rosto coberto de lágrimas e muco. Sr. Hatfield, por favor, fui eu quem cuidou dele. Ele está confuso. Está me confundindo com minha irmã malvada. As sobrancelhas de Arthur se franziram. As veias em sua mão saltaram enquanto ele apertava a bengala. Caden, você acabou de acordar. Tem certeza de que está pensando com clareza? Estou aqui. Você não precisa ter medo. Apenas me diga quem o machucou. Estou perfeitamente lúcido, disse Caden, apoiado nos travesseiros. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos escuros estavam cheios de uma fúria fria. Ele se virou para Lena e lhe lançou um olhar duro e cortante, antes de rir com amargura. Você me visitou 27 vezes nesses 3 meses. Na primeira vez, você me chamou de aleijado inútil e chutou a água quente que queimou a pessoa que cuidava de mim. Na 5ª vez, você cravou as unhas em minhas feridas que estavam cicatrizando e reclamou do meu cheiro. E agora há pouco, você se inclinou perto do meu ouvido e me disse que passou meses desejando que eu morresse. Perguntou como eu ainda estava respirando. A cada palavra, o rosto de Lena ficava mais pálido. No final, ela havia desabado no chão, tremendo incontrolavelmente, com os dentes batendo. Não, isso não é verdade. Eu nunca disse essas coisas. Eu sou Evelyn. Ela continuava mentindo, o rosto coberto de lágrimas e muco. O rosto de Arthur escureceu como uma tempestade. Ele ergueu a bengala e a bateu no chão ao lado de Lena. Sua criatura cruel e ardilosa. Você ousou conspirar contra a família Hatfield. O velho riu, mas não havia humor em sua expressão. Apenas intenção assassina. Então o olhar de Caden percorreu a multidão e pousou em Evelyn, a mulher presa dentro do corpo de Lena. A dureza em seus olhos desapareceu, substituída por algo suave e terno. E ela? Caden apontou para Evelyn. Ela foi quem cuidou de mim por 3 meses. Ela me deu banho, me deu remédios e me trouxe de volta da beira da morte. Um murmúrio percorreu a equipe de segurança. Os homens que seguravam os ombros de Evelyn afrouxaram o aperto. Arthur olhou, chocado, alternando o olhar entre Evelyn e seu neto. Caden, você tem certeza absoluta? Vovô, interrompeu Caden, com a voz firme. Eu jamais confundiria a mulher que esteve ao meu lado em tudo isso. Os comentários enlouqueceram. Espera aí, ela está presa na aparência da Lena. Como diabos ele percebeu a verdade? O rosto e a voz dela são completamente diferentes. Será que ele tem um sexto sentido ou algo assim? Isso foi apenas um palpite de sorte? E se ele tivesse errado? Evelyn olhou para o homem na cama, com lágrimas nos olhos. Ele a reconheceu. Sob os olhares confusos de todos, Caden lentamente estendeu o dedo mínimo da mão direita. Querem saber como eu sei? Disse ele com a voz rouca. Eu vou contar. Em incontáveis noites desses últimos 3 meses, quando a dor era tão forte que achei que fosse me despedaçar, foi ela quem entrelaçou seu dedo mínimo no meu e me disse para não ter medo. Quando meu monitor cardíaco começou a disparar no meio da noite, ela segurou minha mão e prometeu que não iria a lugar nenhum. Os olhos de Caden brilhavam. Ele respirou fundo e de forma trêmula, colocando todo o seu coração nas palavras seguintes. Ninguém mais neste mundo sabe que eu tenho pavor de dormir sozinho. Ninguém mais deixa a luz acesa a noite inteira apenas para vigiar um homem que nem consegue se mexer. Os rostos podem mudar, as vozes podem mudar, mas o calor e a devoção que ela me deu, isso está gravado nos meus ossos. Eu jamais deixaria de reconhecê-la, nem que isso me custasse a vida. Evelyn não conseguiu mais conter as lágrimas. Elas escorriam silenciosamente por seu rosto. Presa atrás do rosto desconhecido de Lena, ela ergueu a mão e curvou levemente o dedo mínimo. Caden respondeu imediatamente. Ele levantou o próprio dedo mínimo no ar, como se estivesse tentando alcançar o dela e completar aquela ligação silenciosa. Os comentários explodiram. Estou chorando. O verdadeiro amor vence. Esse feitiço não é nada diante de sentimentos reais. Caden é simplesmente lendário. Ele se apaixonou pela alma dela, não pela aparência. Lena planejou e conspirou tanto e, no fim, foi completamente derrotada. Bem feito. Percebendo que seu plano havia fracassado por completo, Lena perdeu o controle. Ela gritou e avançou sobre Evelyn como uma louca. Sua bruxa! O que você fez para enfeitiçá-lo? Devolva o que é meu! Eu sou a verdadeira Evelyn Blake! Ela sequer conseguiu tocar nas roupas de Evelyn. 2 seguranças a jogaram de bruços no chão e a imobilizaram. Levem essa mentirosa conspiradora embora, ordenou Arthur com uma voz estrondosa. Tranquem-na na cela particular. Ninguém lhe dará comida até que eu permita. Ela está prestes a aprender o significado do sofrimento. Sim, senhor. Enquanto os seguranças arrastavam Lena para fora, aos chutes e gritos, ela lançou um olhar venenoso para Evelyn e murmurou uma ameaça silenciosa. Sua vitória não vai durar. Evelyn a observou ser levada, mas não sentiu alívio. Porque ela sabia que a maldição daquela troca de corpos estava apenas começando. Lena Thorne havia sido trancada na cela particular da família Hatfield, o espaço de contenção subterrâneo mais seguro da propriedade. A luz do sol nunca alcançava aquele porão úmido e sombrio, onde ratos rechonchudos corriam pelos cantos escuros. Ainda assim, as imagens de vigilância mostravam que Lena quase não sentia pânico. Encostada na fria parede de concreto, presa dentro dos traços suaves e gentis de Evelyn, ela exibia um sorriso assustador e zombeteiro.
Ela sabia muito bem que o feitiço ainda estava em seu poder. Quando quisesse, poderia recitar o encantamento e forçar uma nova troca de corpos. Vão em frente, me batam, gritem comigo o quanto quiserem, murmurou entre os dentes cerrados, esfregando os hematomas em seu rosto. Esse corpo pertence àquela vadia da Evelyn. Quanto mais forte vocês baterem, mais ela sofre. Quando 3 meses passarem e as coisas se acalmarem, eu vou trocar de volta e me tornar uma esposa bilionária de novo. Perdida em sua ilusão, ela não fazia ideia de que o destino já havia selado sua ruína. Um clarão de luz dourada surgiu e comentários flutuantes apareceram. Ela está delirando. Estou morto de rir. Ela não sabe que o feitiço não pode ser usado novamente durante 3 meses inteiros. O feiticeiro incorporou essa restrição ao feitiço. Exatamente. A troca de almas vai contra as leis da magia. Cada dia extra no corpo errado piora a rejeição. Ela acabou de atirar no próprio pé. Vai enlouquecer quando descobrir que não pode trocar de volta. Fiquei parada perto da janela do 2º andar, observando o texto flutuante e com as sobrancelhas franzidas. Nada de trocar de volta por 90 dias. Isso significava que eu ficaria presa usando o rosto odiado de Lena dentro da mansão Hatfield por 3 longos meses. E sobreviver a esse período não seria nada fácil. O que está olhando? Ande logo e prepare o remédio do jovem mestre. Uma voz aguda soou atrás de mim. Marge Hale, a governanta-chefe, apareceu furiosa, carregando uma bacia de gás manchada de sangue. Ela deliberadamente bateu o ombro no meu ao passar. Cambaleei 2 passos para trás e não disse nada. Marge revirou os olhos e resmungou abertamente. Nunca vou entender as escolhas do Sr. Caden. Ele abandonou a garota que cuidou dele por 3 meses só para manter uma interesseira suspeita como você sob seu teto. Todo mundo sabe quem é Lena Thorne, uma caçadora de fortunas. E agora ela acha que pode se casar com a família Hatfield, absolutamente sem vergonha. Os insultos dela ficaram cada vez mais desagradáveis, mas eu não guardava ressentimento. Do ponto de vista de qualquer pessoa, eu era a cruel e gananciosa Lena Thorne. Enquanto isso, a bondosa Evelyn estava presa na cela do porão. Arthur Hatfield detestava minha suposta identidade com todas as fibras de seu ser. Ele já havia dado várias ordens para me expulsar da propriedade, chegando até a cogitar me matar e fazer meu corpo desaparecer. Se Caden não tivesse ameaçado se machucar e colocado toda a casa de pernas para o ar para me manter ao seu lado, eu já teria morrido há muito tempo. Mesmo assim, a vida cotidiana continuava brutal. Os empregados dificultavam minha vida de maneiras mesquinhas, colocavam sal demais na minha comida, cortavam minha água quente e deixavam minhas roupas de molho de propósito. Suportei tudo em silêncio. Comparadas ao desespero esmagador de ter minha vida roubada por Lena em minha vida passada, essas dificuldades não significavam nada. No meio da noite, a mansão Hatfield mergulhou em silêncio. Eu acabara de cuidar de uma queimadura recente em minha mão, causada deliberadamente por um dos empregados, quando a porta do meu quarto se abriu sem fazer barulho. Uma sombra alta e larga entrou. Antes que eu pudesse gritar, uma mão grande e quente cobriu minha boca. O outro braço envolveu minha cintura e me pressionou contra a porta. Um aroma fresco e familiar, misturado a um leve cheiro de remédio, me envolveu. Era Caden. Ele havia acabado de terminar a fisioterapia. Pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa. Seus olhos escuros reluziam na luz fraca, fixos em meu rosto. Soltei um som abafado e tentei afastá-lo. Por mais que eu estivesse certa de seus sentimentos, ele ainda estava olhando para o rosto de Lena. Um desconforto estranho se retorceu em meu peito. Em vez de me soltar, Caden me puxou para mais perto. Abaixou a cabeça até que seu nariz quase tocasse o meu, e sua respiração quente roçou minhas bochechas. Pare de se debater, murmurou cansado. Só me deixe te segurar. Meu corpo ficou rígido. O olhar de Caden desceu até a queimadura em minha mão. Suas sobrancelhas se franziram, e a raiva brilhou em seus olhos. Fizeram isso com você? Perguntou em voz baixa. Balancei a cabeça. Eu me queimei por acidente. Você está mentindo. Caden pegou minha mão ferida, mas seu toque era incrivelmente gentil. Ele tirou do bolso um tubo de pomada cicatrizante prescrita e a aplicou cuidadosamente sobre minhas bolhas. O creme frio aliviou imediatamente a ardência. Mandei Drake investigar, murmurou Caden enquanto tratava minha mão. Vou encontrar o feiticeiro que lançou esse feitiço. Vou desfazer essa troca e devolver você ao seu verdadeiro corpo. Ao olhar para sua expressão concentrada, lágrimas quentes arderam em meus olhos. Mas todo mundo acha que sou uma pessoa terrível. Eles acreditam que você perdeu a cabeça. Sussurrei. As mãos de Caden pararam. Ele levantou a cabeça e olhou profundamente em meus olhos. Então estendeu lentamente o dedo mínimo e o entrelaçou firmemente ao meu. Não me importo com o que os outros pensam. Eu confio no que sinto. Lembrarei de tudo o que fizeram com você. Aguente mais um pouco, Eve. Quando eu descobrir a verdade, todos que te machucaram pagarão 10 vezes mais. Ele disse, Eve, o apelido que apenas a verdadeira Evelyn usava. Naquele instante, toda a minha dor e constrangimento desapareceram. Ele enxergava minha alma por trás daquele rosto emprestado e odiado. Naquele momento, uma enxurrada de comentários inundou minha visão, urgente e frenética. Pare de investigar, Caden. Tirem ela daí imediatamente. Eles não fazem ideia da verdadeira maldição. Aquele feiticeiro disse que esse feitiço proibido se alimenta da alma. Uma vez ativado, ele força as 2 almas a se fundirem. Se a troca não for desfeita em 3 meses, ela se tornará permanente. Elas nunca mais poderão voltar aos corpos originais. E o pior de tudo, a fusão provoca uma rejeição física cada vez mais grave. Evelyn pode morrer a qualquer momento. Um frio de medo penetrou profundamente em meus ossos. Fusão permanente? Rejeição fatal? Morte?
Empurrei Caden para trás e levei a mão ao peito. Uma dor aguda e estranha atravessou meu corpo, como se 1000 agulhas minúsculas estivessem perfurando minha alma. Caden agiu com eficiência implacável. Em menos de uma semana, ele usou os vastos recursos comerciais, oficiais e extraoficiais da família Hatfield para localizar o feiticeiro do interior que havia criado o feitiço. Reddit, Contos e afins. Ele escolheu agir discretamente. Após o anoitecer, saiu de carro com seus homens de confiança e capturou o velho, levando-o secretamente para uma fábrica abandonada nos arredores da cidade. A rejeição mencionada pelos comentários já havia começado. Febres altas, sangramentos nasais constantes, noites de insônia e uma dor ardente em meus órgãos que nunca cessava. Para poupar Caden de preocupações, suportei tudo em silêncio e tomava analgésicos todos os dias. Dentro da fábrica abandonada, Caden estava sentado sobre um barril enferrujado e vazio, girando uma pistola de forma casual em uma das mãos. Ele apontou a arma despreocupadamente para o velho magricela, ajoelhado sobre o chão de concreto. Fale, como desfazemos esse feitiço? A voz de Caden estava gelada. O feiticeiro apavorado tremia incontrolavelmente. Poupe-me, senhor. Eu desfaria o feitiço se pudesse, mas ele simplesmente não pode ser quebrado. Os olhos de Caden se estreitaram. Ele engatilhou a arma. Espere, eu vou contar tudo. O velho disparou em pânico. Essa troca de almas é magia proibida. Arrancar 2 almas de seus corpos desafia a ordem natural. Só existe uma maneira de reverter isso. Qual? Insistiu Caden. O feiticeiro engoliu em seco. Forçar uma reversão prematura causa uma reação catastrófica. Uma das almas se despedaçará completamente sob a pressão. Apenas uma das 2 mulheres sobreviverá. Caden apertou a arma com mais força. As veias saltaram em seus nós dos dedos. Apenas uma sobreviveria? E se não fizermos nada? Rosnou Caden. Se não fizerem nada, as almas se fundirão completamente com os corpos emprestados após 3 meses. A troca se tornará permanente. Não haverá mais volta. Enquanto isso, a rejeição piorará a cada dia. Quem não conseguir suportá-la morrerá antes do prazo. Caden se levantou de um salto e chutou o barril, que atravessou o chão deslizando. Não importava o que acontecesse, Evelyn estava diante de uma morte quase certa. De alguma forma, a notícia vazou. Um segurança que levava refeições comentou sobre a conversa em um ponto cego próximo à cela. Lena ouviu tudo. Lá embaixo, na cela particular, ela escutava atentamente. Após um momento de choque, explodiu em uma gargalhada selvagem e histérica. Só uma de nós sairá viva? Perfeito. Absolutamente perfeito. Ela rastejou pela cela apertada, algemada, com os olhos frios e venenosos. Está ouvindo isso, Evelyn? O destino está do meu lado. Quando éramos crianças, você sempre cedia e me deixava ficar com tudo. Agora é a sua vez de definhar e morrer para que eu fique com a vida gloriosa. Lena se virou rapidamente. Ela avistou um pedaço irregular de pedra em um canto, avançou até ele e cortou profundamente o próprio pulso. Sangue quente jorrou da ferida. Mas ela não sentiu dor. Apenas uma excitação febril. Seguindo as instruções ocultistas que havia decorado, arrastou o pulso ensanguentado pelo chão frio de concreto, desenhando uma runa de sangue assustadora para forçar a fusão das almas. No instante em que a runa foi concluída, um punho invisível pareceu esmagar meu coração, de volta à mansão. Cuspi um bocado de sangue escuro e desabei no chão. Espasmos violentos sacudiram meu corpo. Cada osso parecia estar sendo reduzido a pó. Minha alma era puxada em incontáveis direções. A agonia era insuportável. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Eu me contorcia no chão como um peixe agonizando. Uma luz dourada ofuscante explodiu acima de mim. Comentários de emergência, em vermelho vivo, inundaram minha visão. Alerta crítico. Alerta crítico. Lena concluiu a runa de sangue na cela. Ela está forçando a fusão das almas para apagar a existência de Evelyn. Alguém a ajude. A alma de Evelyn está desaparecendo minuto a minuto. Isso é tão injusto. Por que as pessoas boas sempre sofrem? Quando os empregados me encontraram e me levaram às pressas para a UTI do hospital particular da família Hatfield, meus sinais vitais já haviam despencado. Caden invadiu a UTI furioso e arrombou a porta com um chute. Saiam, todos vocês! Agora! Ele expulsou todos os médicos e trancou a porta por dentro. Correu até minha cama, as mãos trêmulas segurando meu rosto pálido. Ivy! Evelyn! Abra os olhos! Olhe para mim! Tive dificuldade para abrir os olhos. Tudo estava embaçado. Mas ainda consegui vê-lo. Caden, que jamais perdia a calma. Seus olhos estavam vermelhos, e lágrimas escorriam por seu rosto, caindo sobre minhas bochechas. Dói. Demais. Ofeguei fracamente, enquanto o sangue espumava em meus lábios a cada respiração. Eu sei. Eu sei. Caden apertou minha mão com força e a pressionou contra sua bochecha. Eu destruí a runa de sangue dela. Agora você está segura. Vai ficar bem. Mas eu sabia que não ficaria. Os comentários implacáveis entregaram minha sentença de morte. Essa runa de sangue não pode ser desfeita depois de ativada. A alma de Evelyn está desaparecendo rapidamente. Ela tem no máximo 7 dias. A única solução é que a própria conjuradora desfaça voluntariamente o feitiço. Nenhum poder humano ou oculto na Terra pode revertê-lo. Mas Lena preferiria morrer a deixar Evelyn viver. 7 dias. Olhei para Caden e usei minhas últimas forças para entrelaçar meu dedo mínimo no dele. Caden. Minha voz era pouco mais que um sussurro. Se eu não conseguir... Se eu ficar presa nesse rosto feio para sempre... Você ainda vai me amar? O corpo inteiro de Caden estremeceu.
Não houve qualquer hesitação em seu rosto. Nenhum sinal de repulsa. Apenas uma dor devastadora e amor. Ele se inclinou e pressionou os lábios trêmulos contra minha testa fria. Escute bem, Evelyn Blake. Eu nunca me apaixonei por um rosto bonito. Eu me apaixonei pela garota que entrelaçou seu dedo mínimo no meu noite após noite durante aqueles longos 3 meses. Pela mulher que me tirou do inferno e me deu uma segunda chance de viver. Mesmo que você se transforme em um monstro, ainda será minha esposa, apenas minha. Eu proíbo você de morrer. Está me ouvindo? Eu não vou permitir. Ele me puxou para um abraço apertado, segurando-me como se quisesse me fundir ao próprio corpo. Envolvida pelo calor dele, deixei meus olhos se fecharem lentamente. Com aquelas palavras, todas as dificuldades dos últimos 3 meses pareceram valer a pena. Mesmo que eu morresse, não teria arrependimentos. Faltavam apenas 3 dias para que as almas se fundissem completamente. Evelyn estava desaparecendo rapidamente. Seu corpo estava falhando. Ela permanecia em coma profundo por mais de 20 horas por dia. Durante as poucas horas em que ficava acordada, um ventilador e medicamentos caríssimos eram tudo o que a mantinha viva. A mansão inteira estava em caos. Arthur Hatfield chegou a contratar alguns médiums para purificar a casa das más energias. Ele estava convencido de que Evelyn, presa no corpo de Lena, era uma maldição para Caden e para toda a família. Tirem esse amuleto de azar da minha casa. Deixem-na morrer na rua em vez de manchar o nome e a propriedade da família Hatfield. O rugido do velho era alto o bastante para atravessar as grossas portas de vidro da UTI. Ninguém toca nela! A voz de Caden ecoou do lado de fora, seguida pelo som de segurança sendo derrubados. Ele permaneceu diante da porta da UTI como um homem possuído, impedindo qualquer um de se aproximar. Mas ele podia enfrentar as pessoas, não o destino. Ao observar os sinais vitais cada vez mais fracos no monitor cardíaco, Caden tomou uma decisão desesperada. Ele iria até a cela particular confrontar Lena. Uma enfermeira acordou Evelyn. Ela se esforçou para abrir os olhos e olhou para a transmissão das câmeras de vigilância na parede. Caden já estava parado diante das grades de ferro da cela. Lena parecia magra e exausta, mas seus olhos ardiam de excitação febril. Ora, ora. Vejam quem finalmente decidiu aparecer. Ela se encostou na parede de concreto, a voz carregada de sarcasmo. Sua preciosa querida piorou? Veio implorar um favor para mim? Caden a encarou como se estivesse olhando para um cadáver. Desfaça o feitiço. Diga suas condições. Lena ficou imóvel por um segundo e então explodiu em uma gargalhada estridente. Ha! Você está me implorando? O intocável Caden Hatfield de joelhos por uma ninguém inútil? Ela se lançou contra as grades, os dedos agarrando o aço frio, o rosto distorcido pela maldade. Por que eu desfaria isso? O feiticeiro disse que, se o feitiço for desfeito antes da hora, alguém morre. Se eu o desfizer agora, serei eu quem vai morrer. Eu pareço uma idiota para você? Faltam apenas 3 dias para a alma dela desaparecer para sempre. Então este corpo será meu para sempre. Ao ver o rosto de Lena, seu próprio rosto, contorcido em uma expressão tão repulsiva, o peito de Evelyn se apertou de dor. Os comentários inundaram sua visão, cheios de fúria. Essa mulher é puro veneno. Está recebendo exatamente o que merece. Mas ela não está errada. Quem desfizer o feitiço morre. Nenhuma pessoa em sã consciência aceitaria isso. Lá na cela, a expressão de Caden permaneceu inalterada. Ele lançou uma oferta. E se eu lhe der 10% do grupo Hatfield? 10% do conglomerado era suficiente para comprar vários países pequenos. A respiração de Lena falhou por um instante, mas ela logo abriu um sorriso de lado. De que adianta dinheiro se eu estiver morta? Riqueza não vale nada sem uma vida para aproveitá-la. Os olhos de Caden se estreitaram. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e pronunciou uma frase que congelou tudo. E se eu me casar com você? As palavras caíram como uma granada. Lena ficou atônita. Os comentários explodiram. Esse cara perdeu completamente a cabeça. Ele vai se casar com ela para salvar a Evelyn. Esse é o ato mais desesperado de todos. Mas ela está usando o rosto da Evelyn. Afinal, para quem ele está pedindo em casamento? É só uma armadilha. Ele está enganando ela para que desfaça o feitiço primeiro. E se ela aceitar? Evelyn vai desmoronar ao ouvir isso. Na UTI, Evelyn mordeu o lábio inferior, até sentir gosto de sangue. Ao olhar para o rosto frio e impassível de Caden na tela, uma dor aguda atravessou seu peito. Ela sabia que ele estava fazendo aquilo apenas para salvá-la. Sabia que cada palavra era uma mentira. Mesmo assim, lágrimas escorreram por suas bochechas ao ouvi-lo pedir aquela mulher cruel em casamento. Seu tolo. Caden. Eu não valho tudo isso. Dentro da cela, os olhos de Lena brilharam de ganância. Está falando sério? Ela o encarou, tentando descobrir suas verdadeiras intenções. Você vai se casar comigo? Vai me tornar a verdadeira senhora da família Hatfield? A família Hatfield honra seus acordos. A voz de Caden era fria como pedra. Mas apenas se você desfizer o feitiço imediatamente e devolver Evelyn ao seu verdadeiro corpo. Recuse. E o acordo termina aqui. Os olhos de Lena se moveram de um lado para o outro enquanto ela calculava. Se esperasse, Evelyn morreria em 3 dias, e ela manteria aquele corpo para sempre. Mas Arthur a odiava e queria vê-la morta. Talvez ela nunca saísse viva daquela cela. Se aceitasse o acordo, recuperaria a liberdade, receberia bilhões em ações e se tornaria a senhora Hatfield. Quanto à reação do feitiço, o feiticeiro apenas havia dito que alguém morreria, não necessariamente a conjuradora. Ela poderia modificar o ritual e transferir as consequências para Evelyn. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Tudo bem, fechado.
Ela inclinou a cabeça e fitou Caden com olhos gananciosos. Palavras não bastam. Quero os documentos oficiais de transferência preparados pela sua equipe jurídica, além do contrato de casamento assinado e carimbado pelo seu avô. Não começarei o ritual sem todos os documentos. Em poucas horas, Caden convocou a principal equipe jurídica do conglomerado para a mansão. Diante de Arthur, obrigou-os a redigir a transferência de 10% das ações e o contrato de casamento, ambos carimbados com o selo oficial da família. Seu idiota imprudente! Arthur quebrou um vaso antigo no chão e gritou na cara de Caden. Você sacrificaria o legado centenário da nossa família por uma única mulher? Caden largou a caneta. Não havia qualquer calor em seu olhar. Vovô, ela salvou minha vida. Eu recuperarei cada centavo depois. Mas, se ela morrer... Ele fez uma pausa. Cada palavra seguinte carregava um peso definitivo. Eu queimarei todo o legado dos Hatfield junto com ela. Arthur caiu de volta na cadeira sem palavras. Ele viu a determinação selvagem nos olhos do neto e soube que ele falava sério. De sua cama de hospital, Evelyn observava os guardas levarem os documentos até a cela. Seu coração se contorceu em agonia. Os comentários estavam cheios de preocupação. Ele está entrando direto numa armadilha. Ela nunca cumprirá a palavra dela. Olhem esse sorriso. Ela está planejando alguma coisa. A frequência cardíaca da Evelyn está caindo de novo. Ela está desaparecendo rapidamente. O portão da cela rangeu ao se abrir. As mãos de Lena tremiam de ganância enquanto ela olhava para o contrato de casamento e para a escritura das ações bilionárias. Ela acariciava cada palavra, demorando-se na assinatura em negrito de Caden. É tudo meu. Finalmente tudo meu. Ela jogou a cabeça para trás e riu como uma louca, suas feições gentis se contorcendo em algo demoníaco. Agora desfaça o feitiço, disse Caden. Sua voz estava gelada. Sua mão apertava a arma com tanta força que as veias saltavam nos nós dos dedos. Ele atiraria no mesmo instante em que ela tentasse alguma coisa. Lena dobrou os documentos e os pressionou contra o peito. Então abriu um sorriso estranho. Você se esforçou tanto. É claro que vou cumprir minha parte do acordo. Ela mordeu a ponta do dedo e se ajoelhou para desenhar uma nova e intrincada runa bem no centro do sigilo de sangue seco que cobria o chão de concreto. Em seguida, sentou-se de pernas cruzadas e começou a entoar um encantamento. No instante em que a primeira sílaba saiu de seus lábios, Evelyn se sentou abruptamente na cama do hospital, como se tivesse sido atingida por um raio. Uma dor brutal e lancinante rasgou seu crânio, como se sua alma estivesse sendo despedaçada de dentro para fora. Ah! Ela soltou um grito arrepiante. Seus olhos reviraram, e sangue negro e espesso jorrou de sua boca, encharcando os lençóis brancos. O monitor cardíaco disparou um alarme contínuo enquanto seus batimentos despencavam. A seção de comentários explodiu em alertas vermelhos. É uma armadilha. Ela não está lançando o feitiço de reversão. É um encantamento de aceleração. Ela está acelerando a fusão para destruir completamente a Evelyn. Ela vai matar a Evelyn e ficar com tudo para si. Evelyn tem menos de 10 minutos de vida. Caden não conseguia ver os comentários, mas sentiu imediatamente que algo estava errado. Em vez da energia calma de um feitiço de reversão, uma aura maligna e congelante emanava de Lena. Os olhos dela brilhavam de triunfo. Você vai morrer, rosnou Caden. Seus olhos se avermelharam de fúria. Ele arrancou o portão de aço das dobradiças com um chute, invadiu a cela e agarrou Lena pelo pescoço, erguendo-a do chão. Pare de cantar, agora! As veias em seus braços saltaram, e seus dedos ficaram brancos de tanta força. O rosto de Lena ficou arroxeado, mas, entre tosses sufocadas, ela continuava rindo. Tarde demais, ofegou, com sangue escorrendo pelos lábios. A alma dela já está quase desaparecendo. Quando ela morrer, eu serei a Sra. Hatfield para sempre. Você diz que a ama? Então vá para o inferno junto com ela. Tremendo de raiva, Caden pressionou a arma contra a testa dela. Pare o feitiço, ou eu explodo sua cabeça. Pode atirar, gritou Lena destemida. O ritual já foi concluído. Se você interromper agora, alguém sofrerá a reação fatal. Ou ela morre, ou eu morro. Você daria sua vida por uma estranha? Ninguém faria isso. Não há mais nada que ela possa fazer para se salvar. A mão de Caden congelou. O aviso do feiticeiro ecoou em sua mente. Forçar uma interrupção prematura destruiria completamente a alma de uma delas. Alguém teria de pagar o preço. De volta à UTI, a consciência de Evelyn estava se apagando. O mundo ficou cinzento. Seu corpo parecia leve, como se estivesse prestes a se desprender completamente. Me deixe ir, Caden. Mate-a. Vingue-me. As palavras ecoaram silenciosamente em sua mente. Na tela, Caden de repente a soltou. Lena caiu no chão. A pistola bateu ruidosamente contra o concreto. Ela ofegou, segurando a garganta, com uma expressão de triunfo no rosto, até vê-lo se afastar. Ele não olhou para ela. Reddit Contos e Afins. Em vez disso, voltou-se para a pequena câmera vermelha de vigilância no canto da cela. Ele sabia que Evelyn estava assistindo. Através da lente fria, seu olhar atravessou a distância e encontrou os olhos apagados dela. Não havia medo em seu rosto normalmente gelado. Apenas um amor profundo e infinito. Ele abriu os lábios e pronunciou cada palavra devagar. E se eu for a pessoa disposta a pagar o preço? Se alguém tivesse de morrer para desfazer o feitiço e devolver Evelyn ao seu verdadeiro corpo, ele entregaria a própria alma. A transmissão permaneceu em silêncio por 3 batimentos cardíacos completos. Então, a sessão de comentários explodiu em uma enxurrada de mensagens douradas. Ele perdeu a cabeça. Está disposto a morrer por ela. Não.
O que será da Evelyn se ele se for? Isso é amor verdadeiro. Nem todo o dinheiro do mundo impede alguém de entregar tudo. Se a alma dele se dissipar, ele desaparecerá para sempre. Não haverá vida após a morte. Não haverá nada. Ao olhar para o rosto dele na tela, lágrimas escorreram pelo rosto de Evelyn. Não. Ela reuniu as últimas forças que lhe restavam para falar. Caden, por favor, não. Caden não perdeu um segundo. Ele se virou e puxou o feiticeiro para cima como se fosse uma boneca de pano. Prepare o altar. Eu serei o sacrifício. A voz de Caden era fria e neutra, desprovida de emoção, como se estivesse discutindo algo trivial. O feiticeiro apavorado caiu de joelhos e se curvou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sr. Hatfield, o senhor não pode fazer isso. Está destinado à grandeza. Se assumir a reação do feitiço por ela, o ritual rasgará sua alma e a devorará. O senhor deixará de existir, como se nunca tivesse estado neste mundo. E mais, mesmo que consigamos salvá-la, todas as suas lembranças dela serão apagadas. O senhor se tornará uma casca vazia, um cadáver vivo. Então eu esquecerei. Caden soltou uma risada fraca. Era quase imperceptível, mas carregava um alívio de partir o coração. Desde que ela viva, desde que ela esteja segura, não me importo de me tornar uma casca vazia. Ele não disse mais nada. Empurrou o feiticeiro com um chute em direção à borda do círculo de sangue. Comece o ritual. Lena estava encolhida em um canto, observando Caden se preparar para morrer por Evelyn. Seu rosto se contorceu de ciúme. Vocês dois estão completamente loucos, ela gritou. O feiticeiro não teve escolha. Com as mãos trêmulas, reorganizou o círculo ritualístico. Mordeu a língua e cuspiu sangue sobre o feitiço, despertando a energia sombria aprisionada no porão. Uma luz carmesim e ofuscante floresceu no centro do círculo, girando como um vórtice faminto, pronto para devorar a alma de Caden. Ele avançou sem hesitar. Quando seu pé estava prestes a cruzar o círculo de sangue, a porta da cela foi escancarada. Uma figura pequena e frágil, vestida com um enorme avental hospitalar, tropeçou para dentro. Tubos de soro ainda pendiam de seus braços, e ela parecia fraca o suficiente para desabar a qualquer momento. Era Evelyn. Ela não sabia de onde vinha aquela força. Talvez do desespero. Ou talvez da necessidade de impedi-lo, mesmo que isso a matasse. Depois de arrancar a agulha do antebraço, ela cambaleou até a cela com o corpo reduzido aos ossos. Evelyn! Caden se virou abruptamente, os olhos arregalados. O homem que jamais perdia a calma, não importava o tamanho da tragédia, finalmente se desfez. Ele correu até ela, tentando empurrá-la para fora do círculo, mas ela foi mais rápida. Instantes antes de a luz do ritual explodir por completo, ela se lançou para a frente, envolveu a cintura dele com os braços e o empurrou para fora do centro mortal do círculo. Ela caiu no vórtice vermelho-sangue em seu lugar. Se alguém tiver de morrer, que seja eu. Ela o olhou, a visão turva pelas lágrimas, e conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Esse corpo, esse rosto, sempre foram da Lena. Devolvê-los não me custa nada. Ter sido amada por você durante esses 3 meses já foi mais do que suficiente. Viva bem, Caden. Apenas, me deixe partir. Uma sensação brutal de dilaceramento atravessou seu corpo. Sua visão escureceu. Sua consciência estava sendo reduzida a pó pela força arcana do ritual. Caden perdeu completamente o controle. Ele soltou um rugido desesperado e correu de volta para dentro do círculo, envolvendo-a nos braços e apertando-a contra o peito. Usou o próprio corpo para protegê-la da energia corrompida que os dilacerava. Não ouse fazer isso, rosnou em seu ouvido, a voz falhando. Você não vai me deixar. Mesmo que atravesse o véu da morte, eu a trarei de volta. Eu não vou deixar você morrer. Está me ouvindo? Ela se aninhou contra o peito dele, sentindo seu coração disparado, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu não quero morrer, mas também não consigo ver você morrer por minha causa. Eles se agarraram um ao outro dentro do vórtice mortal. Nenhum dos dois estava disposto a recuar. Cada um tentava receber o golpe fatal no lugar do outro. A luz carmesim tornou-se ainda mais intensa, prestes a engoli-los por completo. Fora do círculo, Lena gritava de alegria. Morram! Morram os dois! Então, tudo parou. Os comentários vermelhos e desesperados desapareceram sem qualquer aviso. Em seu lugar, um enorme texto dourado inundou a visão de Evelyn, brilhando com um poder irresistível. Alerta do sistema. Flutuação emocional extrema detectada. Condição oculta desbloqueada. O amor mútuo atingiu o nível máximo. Condição cumprida. Ambas as partes estão dispostas a sacrificar suas almas uma pela outra. Veredito. O feitiço foi anulado pelo amor verdadeiro. Revogação automática iniciada. Transferência de almas revertida, retornando aos corpos originais. Antes que Evelyn pudesse compreender o que estava vendo, a luz carmesim no centro do círculo congelou. Então, despedaçou-se em milhares de pontos dourados. Uma energia quente e suave a envolveu de todos os lados, apagando completamente sua dor. Seu corpo pareceu ficar leve, como se uma mão invisível a estivesse retirando da casca errada e colocando-a de volta no lugar ao qual pertencia. Uma luz dourada explodiu, cegando todos na sala. Quando a luz sumiu e o porão voltou a escurecer, Evelyn abriu os olhos lentamente. Sua visão estava clara. Seu corpo não parecia mais pesado. Ela olhou para as próprias mãos. Suas próprias mãos. Ela tocou o rosto. Ela estava de volta. Um grito arrepiante ecoou do canto da cela. Lena se contorcia no chão, gritando como uma fera ferida presa em uma armadilha, arranhando o rosto, agora coberto de vergões vermelhos causados pelo efeito do feitiço.
Ela encarou os cortes recentes nos pulsos, completamente descontrolada. Meu rosto! Por que meu rosto voltou? Ela arranhou o círculo de sangue seco, tentando lançar o feitiço novamente, mas o ritual havia perdido todo o seu poder. O feiticeiro olhou incrédulo e então caiu de joelhos. É um verdadeiro milagre. A virtude sempre prevalece sobre a maldade. Caden lentamente afrouxou o aperto em Evelyn. Ele olhou para ela, seu verdadeiro rosto, aquele que não via havia 3 meses. Seus dedos tremiam ao tocar sua bochecha, como se ela fosse um tesouro inestimável que ele acabara de recuperar. Evelyn. Sua voz estava rouca, e seus olhos brilhavam. Estou aqui. Voltei. Ela pegou a mão dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur Hatfield entrou mancando na cela com sua bengala, cercado por guardas. Um olhar para Evelyn, restaurada, e para Lena delirando no chão já lhe disse tudo. Isso é uma maldade imperdoável. Ele tremia de raiva e apontou para Lena. Arrastem essa miserável para longe dos meus olhos imediatamente. Os guardas avançaram e agarraram Lena como se fosse um saco de lixo. Me soltem! Sr. Hatfield, eu sou a Evelyn. O senhor está enganado. Lena continuou lutando desesperada. Espere. Caden avançou, protegendo Evelyn atrás de si. Ele olhou para Lena como se ela fosse lixo. Ele se virou para seu assistente. Drake, livre-se dela. Mande-a para aquele oligarca russo. Ouvi dizer que ele tem uma prisão particular na Sibéria, onde as pessoas desaparecem. Diga a ele que ela é o pagamento por favores passados. Não quero ver o rosto dela de novo. Mande a Lena para ele, de graça. Diga para ele garantir que ela nunca volte. O rosto de Lena ficou branco. Não, eu não vou para a Rússia. Você não pode fazer isso comigo. Evelyn, me salve. Desculpa, por favor. Ela estendeu a mão para Evelyn, tentando fazê-la sentir culpa uma última vez. Evelyn a observou friamente, sem um pingo de simpatia. Lena havia escolhido seu caminho, e agora precisava segui-lo. Seus gritos foram diminuindo enquanto os guardas a arrastavam, até desaparecerem além dos portões da mansão. O porão ficou silencioso. Arthur olhou para os dois, suspirou profundamente e se virou para sair sem dizer uma palavra. Ele sabia que seu neto estava completamente apaixonado por aquela mulher, e não havia mais como mudar isso. Caden se virou para encarar Evelyn. Então, diante de todos os guardas atônitos na sala, o herdeiro do Império Hatfield caiu de joelhos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno e a abriu. Dentro havia um enorme diamante rosa, brilhando na luz fraca. Evelyn Blake. Ele olhou para ela, os olhos suaves e cheios de amor. Você me tirou do inferno há 3 meses. Você salvou minha vida. Nunca vou conseguir compensar toda a dor e todas as lágrimas que você suportou nesses últimos 3 meses. Deixe-me passar o resto da minha vida protegendo você. Você quer ser minha esposa? Ela tapou a boca com a mão, soluçando, e assentiu. Ele colocou o anel em seu dedo, puxou-a para os braços e a beijou. A sessão de comentários se transformou em uma chuva de pétalas de flores cor-de-rosa. Esse é o final perfeito. Melhor casal do ano. Ele a amou em cada reviravolta difícil da história deles. O amor mútuo deles é tudo. Epílogo, 3 anos depois. Na extensa mansão Hatfield, o sol poente pintava os intermináveis campos de rosas de dourado e vermelho. Evelyn, grávida de 6 meses, descansava em um balanço no jardim. Caden tirou o paletó e se ajoelhou ao lado dela, usando apenas uma camisa social branca. Segurava uma tigela de sopa quente e levava cuidadosamente uma colher aos lábios dela. Calma. Está quente. Ela tomou a sopa e então olhou para o rosto dele. Ainda bonito, mas agora mais suave, menos severo e mais humano. Estendeu a mão e beliscou sua bochecha. Ei, disse suavemente. Ele se enrijeceu imediatamente e colocou a tigela na mesa. O que foi? O bebê está chutando? Ela balançou a cabeça e sorriu. O que você acha que teria acontecido se eu não tivesse sentido pena da Lena naquele dia? Se eu não tivesse te levado para casa? Caden fez uma pausa. Então pegou a mão dela e pressionou a bochecha contra sua palma. Não existe e se. Uma brisa soprou pelo jardim, trazendo o aroma das rosas. Ela sorriu e levantou o mindinho, exatamente como naquelas longas e solitárias noites de 3 anos atrás, e o entrelaçou ao dele. Ele entrelaçou o seu de volta, mais firme do que nunca. Seus mindinhos permaneceram presos um ao outro, como se jamais fossem se soltar. Fim, que Deus te abençoe.